Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite de reflexão. E para iniciarmos então a nossa noite, eu vou ler um trecho de uma mensagem de Pastor do Dia de Lorival Lopes, que nos diz o seguinte para hoje: coisas belas dão paz. Pense no sol da manhã que penetra o quarto, no sol do crepúsculo que passa por baixo das nuvens, colorindo-as, nas nuvens que derramam a chuva vivificante, na brisa que refresca o ar calorento, na flor de cores fortes, que enfeita a grama bem tratada, na pessoa amada que chega com um sorriso, nas estrelas que brilham na noite escura, na notícia que chega depois de uma longa espera, no sorriso da criança em seu cântico de alegria, no afago de sua mãe, na prece bem sentida no coração. Abra a alma para o que é belo, um instante a apreciar a beleza traz mais de 1000 lições. Então, neste momento, após essa bela mensagem que nos convida a refletirmos sobre o belo, sobre a beleza da vida, elevemos o nosso pensamento ao nosso Pai, todo amor e misericórdia. Ele que nos ilumina os nossos dias, nos fortalecendo com a sua luz gloriosa de amor, a nos vivificar, a nos fortalecer para os embates da vida. Obrigado ao Pai por estar sempre conosco nos nossos corações, a nos guiar, a nos fortalecer. Obrigado ao Mestre Jesus pelos belos ensinamentos que nos deu, que nós, de boa vontade, possamos a cada dia seguir esses ensinamentos, começando pela nossa família, pelo nosso lar, e assim vivenciando no meio onde todos vivemos. Que a paz e o amor nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja. Hoje, então, o nosso querido amigo Jorge Maurício vai nos falar sobre o tema Tempos Difíceis. Boa noite a todos os presentes, boa noite àqueles que nos acompanham pelas redes sociais, que a paz do Cristo esteja em nossos corações e que nestes momentos de reflexão possamos transmitir algumas ideias do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita sobre como viver esta atual encarnação. Em rápidas conversas, desde que estou aqui em Santa Rosa no sábado, que cheguei com a família para umas rápidas férias de 15 dias, as conversas são em torno da atual pandemia, das dificuldades que todos enfrentamos nessa mudança de rotina, nas reflexões que o coronavírus nos impôs. Então eu espero transmitir um pouquinho da mensagem de Jesus para os nossos corações. Vou iniciar com uma reflexão do Espírito Antero de Quental, um português, psicografia de Francisco Cândido Xavier, na obra Parnaso de Além Túmulo, a primeira obra psicografada pelo médium Chico Xavier. Diz ele: se eu pudesse, diria eternamente aos flagelados e desiludidos, que sobre a terra os grandes bens perdidos são a posse da luz resplandecente, a dor mais rude, a mágoa mais pungente, os soluços, os prantos, os gemidos, entre as almas são louros repartidos, muito longe da terra impenitente. Oh, se eu pudesse, iria em altos brados libertar corações escravizados sob o guante de enigmas profundos. Mas dizei-lhes, ó vós que estáis na terra,
que a luz espiritual da dor encerra a aventura imortal dos outros mundos. Então aqui, para o início da nossa reflexão, nós já vamos ver este Espírito nos dizendo que as dores, os sofrimentos que são colocados em nossa existência como desafios, sofrimento, desafios, dor, eles vão nos revelar luzes profundas na imortalidade da alma. A partir do momento da codificação da doutrina dos Espíritos, em abril de 1857, traz-nos o codificador da doutrina espírita, o ilustre Allan Kardec, a revelação do mundo espiritual, do porquê estamos aqui, do que nos aguarda, que nós não fomos criados há pouco, somos espíritos imortais com uma jornada longa nesse planeta ou talvez em outros orbes do universo infinito. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, nós vamos encontrar a parábola dos dois filhos, ou a parábola do filho pródigo. Eu me permito uma leitura de um trecho dela. Jesus falando: certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a porção que me cabe da propriedade. Ele repartiu os recursos entre eles. Não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se do seu país para uma região distante, e lá dissipou a sua propriedade, vivendo dissolutamente. Depois dele gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa, e ele começou a passar necessidade. Tempos difíceis. E partindo, associou-se a um dos cidadãos daquela região que o enviou aos seus campos para apacentar porcos. Aqui gostaria de parar a leitura 1 minuto e lembrar. Na cultura daquela época, um filho pedir a sua parte da herança com o pai ainda vivo era uma grande ofensa, porque ele não tinha nada, tudo era do pai. As coisas eram repartidas após o desencarne, após o falecimento do ancião, do patriarca. Então ali ele já estava fazendo alguma coisa inaceitável naquela cultura. Mesmo assim, o pai dele aceita a provocação, reparte os seus bens. Mas é lógico, nós vamos observar aqui que ele não fica na sua aldeia, talvez um vilarejo com 100 pessoas. Ele deveria sair dali, porque todas as outras pessoas iam julgá-lo. Ele fez algo inaceitável. Então ele vai, gasta tudo, de alguma maneira. Ele gasta tudo aquilo que ele recebera. E com certeza não era tão grande fortuna, as famílias não eram tão ricas. E ele então sente a necessidade, gasta tudo, sente fome, há um período de fome naquela região e ele tem que apacentar porcos. Era o pior serviço, porque o porco é até hoje considerado pelo povo judeu um animal impuro. Então veja a situação em que foi se enredando o nosso filho pródigo. Ele desejava saciar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. A alfarroba também existe em 2 tipos. Uma vagem doce, muito nutritiva, e a alfarroba que era uma vagem sem gosto e sem poder nutritivo, que era distribuída aos porcos. Nem isso ele podia comer. Ele não era dele, era para os porcos. Então ninguém lhe dava. Mas, caindo em si, disse: Quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães, e eu aqui pereço de fome? Após levantar-me, irei ao meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze a mim como um dos teus assalariados. Levantando-se, dirigiu-se ao seu próprio pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, compadeceu-se, correu, lançou-se sobre o pescoço dele e o beijou repetidamente. Aqui já há mais uma colocação importante do evangelista Mateus, que o pai, um ancião, um patriarca, ao ver o seu filho que retornava em andrajos, ele sai correndo. Um ancião daquela cultura não corria, ele mantinha uma postura, era cultural. Então Jesus está dizendo para nós da postura desse pai que aquece o desejo do filho, distribui os seus bens e depois recebe esse filho de volta. E joga-se ao pescoço e o beija repetidamente. Disse-lhe o filho:
Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Disse o pai para os seus servos, trazei para fora a principal estola, é uma roupa, e vestiu, dai um anel para sua mão e sandálias para os pés. Trazei o novilho cevado, sacrificai-o e nos deleitemos, comendo-o, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E começaram a deleitar-se. Então aqui, nessa parábola que Jesus nos apresenta, este pai sendo Deus, o Criador. E nós, esse filho pródigo, que quando nos afastamos da divindade, então nós temos que cair em si, nós temos que reflexionar, nós temos que pensar o que nós estamos fazendo. E com a luz da doutrina espírita, nós conseguimos enxergar que as provas e as expiações, as provas são aqueles desafios que servem para que a gente progrida sem nós termos um débito passado. As expiações são aqueles desafios que também são provas, porém, onde nós temos um débito com o passado delituoso, que nós cometemos alguns enganos. Então, é um afastamento da lei divina, um afastamento do Pai. Sair da casa do Pai, levar aquilo que Ele deu para nós e gastar tudo de maneira desatenta. Então, pensemos, será que nós estamos sendo pródigos com aquilo que Deus forneceu para nós? Será que é por isso que nós estamos passando sede e fome? Nesses dias de problemática desta pandemia, será que nós estamos refletindo sobre isso? Será que nós estamos levantando-se espiritualmente e fisicamente também, saindo da cama para fazer alguma coisa que seja na cozinha, que seja no quintal, mas principalmente levantar-se espiritualmente e ir em direção ao Pai, ir em direção àquele que nos criou para a imortalidade. E talvez ingenuamente, às vezes, nós possamos pensar, poxa, mas eu sou um trabalhador da casa espírita, eu sou um trabalhador X, eu faço bem, eu distribuo meus bens, eu pratico caridade. Como que eu tenho sede? Essa sede que não dessedenta, essa fome que não é saciada, ou até mesmo uma fome de bens materiais. As dificuldades com a família, se eu estou de novo junto com o Pai. Muitas vezes, nesses nossos trabalhos, na caridade, nos templos, no trabalho ou na família, nós estamos presentes fisicamente. Mas espiritualmente ainda não nos colocamos na situação de aceitar aquilo que a divindade tem para nos oferecer naquele momento. Porque aquele processo de expiação, aquele processo de provação, nada mais é do que um ensinamento para que nós venhamos a progredir. Então, nesta pandemia, é momento para exercitar o espírito, sem esquecer do corpo físico, é lógico. O Carlos brincava comigo há pouco aí que criei umas pochetezinhas nesses dias de pandemia. Nós relaxamos às vezes com algumas atividades e temos que ter atenção a elas, mas exercitar o espírito. O que nós estamos fazendo diante da TV, diante do celular? O que nós estamos vendo? O que nós estamos postando? O que nós estamos divulgando? Quais são os nossos comentários em relação à classe política, à classe médica, à classe científica, ao parente que às 5 horas da manhã dá bom dia? O que é que nós estamos fazendo? Qual é o nosso julgamento? Exercitar o espírito requer treinamento espiritual, requer ferramentas que a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus estão cheias de ensinamentos para fortalecer o nosso espírito. É tempo de praticar a fraternidade. Mas eu já dou, eu reparto, eu consigo, eu distribuo, eu compro cestas básicas. Isto é solidariedade. A fraternidade, ela nos chama a olhar o outro
como um irmão em espírito, criado por Deus. E este, penso eu, para mim, é um exercício bem mais profundo, mais difícil, porque às vezes esse irmão agrediu você. E você não precisa dar um bem material, você tem que devolver o mal com o bem, que é uma prece, que é uma oração. Se eu discordo daquela atitude do presidente da Casa Espírita, o que eu estou fazendo para ajudá-lo a tomar uma atitude certa? Porque é ele que está no momento instituído para, com a Assembleia, tomar as decisões, para o prefeito, para o governador, o presidente, seja quem for, o meu chefe, o meu subordinado, ou a esposa, ou o esposo. É hora de pensar na brevidade da vida física. Quem aqui presente ou quem estiver nos acompanhando na internet sabe o dia e a hora do seu desencarne? Não sabemos. Ainda bem. E registre-se que não quero ir agora. Apesar de sabermos da imortalidade da alma e da brevidade da vida física, nós temos essa sensação. Isso é um sentimento inato, é a lei de conservação. Está nas leis morais. Nós temos que conservar a nossa vida. Mas ela é uma vida breve. Por mais que eu viva 100 anos, não é nada para a imortalidade. E o que é que nós vamos carregar para lá? O que é que, em tempos difíceis, eu estou colocando na minha bagagem espiritual? O quê? Pensamentos bons, pensamentos não tão bons. Então é hora de nós refletirmos sobre isso. Também são dias para lembrar a eternidade da alma. Assim como falamos, a vida física é um piscar de olhos. Nós temos a eternidade para aprender, a eternidade para resgatar. Aquele filho pródigo que volta após o seu engano, sem nada de material, mas ele já havia dado o primeiro passo, que era o arrependimento. O codificador, no livro O Céu e o Inferno, nos traz o Código Penal da vida futura, onde ele nos orienta que, para voltarmos para a divindade, o primeiro passo é o arrependimento. O segundo passo é a expiação. É quitar a nossa dívida. É ter esse desafio prova. E o terceiro passo é a reparação do engano que cometemos. Se nós lesamos alguém, se nós lesamos uma comunidade, se nós lesamos um pensamento, uma comunidade religiosa, uma comunidade científica, seja o que for, nós devemos reparar isso. E só vamos reparar a partir do momento em que nós entendermos que nos equivocamos e procurarmos ferramentas para corrigir esses erros e enfrentar os desafios com a cabeça erguida, mas indo em direção ao Criador que nos permite estarmos aqui, reunidos, um pouco mais distantes uns dos outros, mas não há distância no universo que possa separar corações que se amam. Então, se você perdeu algum familiar nestes dias de pandemia, ele continua vivo na espiritualidade. Se você agora está em casa e talvez está pensando que a sua vida não vale a pena, e que seja por uma fração de segundo passou na sua mente a ideia de sair da vida pelas vias do suicídio, não faça isso. Não nos abandone. Vamos enfrentar juntos. Sempre haverá alguém para nos ouvir. Sempre haverá alguém que está chorando conosco. Sempre haverá alguém que está sofrendo mais do que eu. Nós temos que lembrar que o codificador da doutrina espírita já nos ensina que nós nos encontramos no segundo aí, no em vermelho, num planeta de expiação e provas, em fase de transição, em fase de melhoramento para o terceiro tipo, que é a regeneração. Nós já passamos pelo primitivo, apesar de às vezes pensarmos que algumas criaturas continuam muito primitivas. E é verdade, comportamentos primitivos no meio de uma sociedade que não aceita mais esses comportamentos.
mas isso já é sinal da nossa evolução, porque há pouco tempo atrás nós cometíamos erros terríveis. E hoje, às vezes, nós observamos esses erros terríveis, que alguém comete uma agressão física com outra pessoa e nós não aceitamos mais. Várias situações. Mas, pensando que estamos com a verdade, nós às vezes agredimos alguém pelas redes sociais. Então, é necessária essa reflexão. Estamos num planeta ainda de expiação e provas. E para que nós possamos continuar nesse processo evolutivo, nós temos que rever as nossas atitudes. O Espírito Joana de Ângeles, no livro Ilumina-te, ela diz assim: poupa o teu próximo com as tuas lamúrias, porque a dor é tua. Esse processo expiatório que você está enfrentando hoje, essa aprovação que te traz um sofrimento, ela é tua. Ela é a tua cruz. Mas lembra-te, o teu ombro tem forças suficientes para carregar essa cruz. Mas se você acha que está fraco demais, lembra-te de Deus, porque Ele vai te amparar, Ele vai me ajudar, Ele vai dar forças, Ele não vai tirar a cruz, Ele vai nos auxiliar. E quem sabe pelo caminho a gente encontre algum sirineu, aquele homem que vai e auxilia Jesus a carregar a cruz do martírio. Diz, continua a benfeitora espiritual, o guia espiritual de Divaldo Pereira Franco. Mas também é de todos, pois que aquele que eleges para narrar as dores também carregam pesados fardos que vão procurando conduzir com elevação. Não sou só eu que sofro. Aquele para quem eu estou contando com certeza absoluta possui algum tipo de sofrimento, algum tipo de desafio, provação, desafio e expiação para esta encarnação. Se não naquele momento, se não naquele dia em que eu estou me lamuriando, mas amanhã ou ontem haverá esse enfrentamento. Então é interessante que nós nos lembremos disso. Não nos colocarmos na posição de vítimas, e sim na posição de seres imortais com potencial de nos iluminarmos e de iluminar o nosso caminho. E com isso, auxiliar no desenvolvimento espiritual daqueles que conosco estão nessa jornada espiritual, a nossa família espiritual, o nosso país espiritual, o nosso sentimento de pertencimento a um grupo, a uma galera, seja a forma que você chama a sua turma. Mas nós temos condições de evoluir sem muita lamúria. Se você está em casa, se você está aqui, está em sofrimento e precisa falar para alguém, fale com alguém. A Casa Espírita tem pessoas aptas a ouvir. Existem vários sites. Existe o Centro de Valorização da Vida, que tem um telefone 24 horas, que atende todo mundo. Temos que divulgar isso. Nós precisamos nos auxiliar em tempos difíceis, mas lembrar que os tempos difíceis são os tempos normais. Se você estudar um pouco de história, com certeza, há 200 anos atrás, as pessoas mais velhas, eu ainda sou jovem, mas falavam de nós jovens, que era uma geração perdida, que estava tudo errado, que não ia dar certo, assim como se fala hoje. Porém, nós espíritas sabemos, estamos convictos, e todo cristão deve acreditar nisso, que Jesus governa o planeta. É Ele que direciona. Porém, nós temos o livre-arbítrio. E aí é que nós nos atrapalhamos um pouco. Leon Denis é um contemporâneo de Kardec. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele nos diz: fundamentalmente considerada, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Você está mal, você está bambeando, zonzo. A dor vem para trazer-te ao equilíbrio, para o caminho reto, para o equilíbrio do pensamento.
É claro que para isso eu tenho que refletir sobre qual ensinamento que essa dor, que este tempo difícil está querendo trazer para mim. Ela está querendo me educar o espírito, educar o corpo físico, para que eu esteja adaptado às situações que se colocam em nosso dia a dia. A própria lei de evolução de Charles Darwin diz que o que permanece é aquele que se adapta à situação. Então nós temos que nos adaptar. Isso não quer dizer que eu tenho que ficar sofrendo, não é isso. Ninguém aqui está dizendo que nós temos que sofrer, que nós temos que nos sacrificar no sentido de sofrimento físico ou moral. Não. É enfrentamento da dor cara a cara. O que você quer me ensinar quando ela bate na nossa porta? A ausência de alguém pelo desencarne, uma doença terrível. O que isso quer dizer para mim? São tempos difíceis. Mas são nos tempos difíceis que se formam os grandes espíritos. Esse garoto eu conheci essa semana na internet, pela internet. Tiago Link, é aqui da nossa região, Tiradentes do Sul, do norte do estado do Rio Grande do Sul. Uma das frases que ele disse numa das entrevistas: quero dizer a vocês que sempre acreditem nos seus sonhos, nunca desistam. Pensem sempre em Deus. Se Tiago Link pode, todo mundo pode. Ele não tem os braços, não tem as pernas, ele tem um pedaço da perna esquerda mais curtinho e um pé pequeno. Mas procurem na internet, Tiago Link, os vídeos desse garoto. Sorridente, vibrando, positividade, falando de Deus, falando que a vida é bela. Uma criança que nos estimula a viver em tempos difíceis. Porque se você está enfrentando um tempo difícil, não há dúvida que, fisicamente, este garoto tem enfrentado tempos difíceis. Porém, ele se fortalece. Talvez seja uma dessas almas que nessa época de transição venham para nos mostrar, para dizer na nossa cara que nós podemos vencer os desafios colocados no nosso dia a dia. Os tempos difíceis servem para exercitarmos a alma, para fortalecermos o espírito imortal que somos. Lá no Livro dos Espíritos, na introdução, no item 15, o codificador, ele nos diz, o verdadeiro espírita, sobre o verdadeiro espírito. Demais, ele sabe que as amarguras da vida são provas úteis ao seu adiantamento, se as sofrer sem murmurar, porque será recompensado na medida da coragem com que as houver suportado. Então, enfrentar sem murmurar. Também lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Lá nós vamos entender que existem causas atuais e causas anteriores das aflições que nós enfrentamos. O codificador vai nos trazer como bem sofrer, o que é mal sofrer, como enfrentar esses desafios da vida. Será que só você que sofre? Será que ninguém sofreu o que você está passando hoje? Será que você mesmo não passou isso numa existência passada e não venceu? E lá no plano espiritual, no planejamento reencarnatório, junto do seu protetor espiritual, você não disse, agora pode até carregar um pouquinho mais, que eu vou vencer. Nós temos que pensar isso. Se nós acreditamos de fato que somos espíritos imortais e que não estamos na primeira reencarnação, é provável que esse tipo de desafio, quando ele é mais sofrido, eu tenha falhado numa existência anterior. Não falhemos agora. Não falhemos agora. Vamos unir os nossos corações, vamos nos fortalecer para enfrentar. Outra personagem que conheci nessa semana é o Sr. Andor Stern. Este é o único brasileiro nato, nasceu no Brasil, filho de húngaros, que foi para Auschwitz. Ele foi preso no Holocausto. E com 13 anos, ele é colocado num trem junto com a sua família. Eles passam mais ou menos uma semana dentro de um vagão. Ele conta que haviam crianças recém-nascidas e pessoas de 80 anos, sem comida, sem local para as necessidades fisiológicas, dentro do vagão, uma semana.
Quando chega, ele é separado dos seus familiares. Então, quando ele é separado, era um jovem forte. O militar que estava ali mostra para ele: está vendo aquela fumaça lá? Tua família está saindo de lá. Teus avós, teus tios, tua mãe. Veja um terrorismo. Uma criança de 13 anos. E ele conta que ele enfrenta a dificuldade, ele vai para uma fábrica. Com certeza vocês devem conhecer outros relatos parecidos com esse. Mas o que chama atenção na fala de Andor é a sua positividade com a vida. Costumo dizer que cada dia que eu vivo é uma sobremesa. Eu visualizei na hora, eu adoro doce. É muito gostoso. Ele, numa das entrevistas, ele fala para a repórter, ele diz assim: talvez você não tenha noção, mas hoje eu acordei numa cama limpa, tinha lençóis limpos, eu tinha um chuveiro com água quente à minha disposição, eu tinha sapatos para colocar com meias, um carro para me deslocar para o meu trabalho, e eu tenho um trabalho, apesar de já estar aposentado. Ele fala da dificuldade de enfrentar um frio a 26 graus abaixo de zero, onde se você batesse um dedo, talvez ele se quebrasse pelo frio. Essa dificuldade que eles enfrentaram, é fato que ele não esquece, mas ele faz um planejamento para a sua existência a partir do momento em que é liberado ao final da Segunda Guerra Mundial. Ele só queria ter uma roupa, um paletó com um bolso, um sapato com uma meia grossa para o inverno e uma meia fina para o verão, um relógio e um pão, que ele pudesse dobrar aquele pão e guardar no bolso do paletó, e olhar para o relógio e dizer: eu sou livre, e eu escolho comer esse pão não agora, mas amanhã, às 2h da tarde. Então ele vibra pela liberdade de expressão, pela liberdade de pensamento, que nós sabemos que algumas pessoas ainda não têm isso no século XXI. Mas nós hoje estamos aqui na Sociedade Espírita Caminho de Damasco, falando do Evangelho de Jesus e da mortalidade da alma, utilizando os poderes do Espírito na atualidade. Paulo de Tarso usava as epístolas, as cartas escritas a várias mãos. Hoje nós temos a internet, que pode atingir qualquer local do nosso planeta, e quem sabe outros planetas, né? Mas acho que lá não vão, em outro planeta mais evoluído, não vão querer me ouvir. Mas nós temos esta oportunidade de espalhar o bem através de uma frase, através de um gesto, através de um carinho. Porque pela dor, diz-nos ainda Leon Denis, descobre-se com mais segurança o lugar onde brilha o mais belo, o mais doce raio da verdade, aquele que não se apaga. Foi isso que Andor encontrou, o belo na vida. O belo num planejamento simples e humilde, sem desperdiçar as facilidades que uma vida pode nos trazer, que um trabalho digno pode nos trazer. Mais de uma peça de roupa, uma alimentação farta. Mas o belo é o mais simples. E é isso que talvez estes dias difíceis, tempos difíceis, de pandemia e de coronavírus, estão querendo trazer ao nosso coração. Refletir sobre o que é importante de fato para a nossa existência. Lá em Mateus, no capítulo 5, no Sermão da Montanha, Jesus vem dizer que felizes, bem-aventurados os brandos, porque eles herdarão a terra. Então, que em nosso coração não permaneça ódio, desejo de vingança, por maior que seja a afronta contra o meu orgulho, contra o meu egoísmo. Que nós nos esforcemos para sermos brandos, o que não é fácil. Para encerrar, meus amigos, eu trago
Alta de Souza, também da obra Parnaso de Além Túmulo, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Prestem atenção em cada palavra. Mensagem fraterna, podem procurar na internet que vocês saberão. E o livro, creio que existe também na biblioteca para venda, Parnaso de Além Túmulo. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu tempo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece. Com a força eterna da consolação, compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus, em luz de redenção. Muito obrigado pela sua atenção. Que Jesus esteja conosco. Muito obrigado a todos. Boa noite. Então, neste momento, onde iremos realizar a oração para encerrarmos as nossas atividades, juntamente com a espiritualidade maior a nos acompanhar com o passe espiritual, a iluminar os nossos corações. Então, unidos no sentimento de gratidão, gratidão a Deus pela vida, gratidão a Deus por esta noite de reflexão, gratidão por termos escolhido ouvir essa palestra de hoje, gratidão pela família, gratidão pelos tempos difíceis que estamos enfrentando, porque são através deles que nós conseguiremos evoluirmos, porque sentiremos nos nossos corações a necessidade de mudança, de buscar o Evangelho vivo de Jesus nos nossos corações, nas nossas mentes. Pai, obrigado por cada momento de alegria e de tristeza das nossas vidas. Obrigado por estar conosco, a nunca nos desamparar, a iluminar o nosso caminho e nos dar a força necessária para suportar cada momento difícil. Obrigado aos benfeitores que tão amavelmente nos receberam nesta noite, nesta casa, nos intuindo, nos ouvindo a todos os nossos pedidos. Mais uma vez, ó Pai, muito obrigado. Que assim seja.